Olá pessoal, é com enorme satisfação que volto aqui a vocês para dar continuidade a esse trabalho. E hoje eu quero falar de seres totalmente hostis que fazem parte do ciclo daquele que eu disse há um tempo atrás, que são conhecidos como os inimigos dimensionais. Só que aqui eu quero falar de seres conhecidos como Concarecabaves Duptap. Esses seres Concarecabaves Duptaps são seres hostis, sugadores de energia humana e de qualquer outra espécie que esteja em paralelos dimensionais ou que esteja em universos físicos, como esse que estamos aqui. Meu nome é Carlos Henrique, como todos já sabem. Sou militar da reserva do Exército Brasileiro. Moro atualmente na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere. E também moro em um outro endereço, que é numa república, em Belo Horizonte, em um bairro que se chama Lagoinha. Mas aqui eu quero falar de um assunto sério. E eu desejo do fundo do meu universo interior que você que está me ouvindo possa entender o que acontece entre as dimensões, conforme já mencionei. Quando eu estive com a K, em 2014, eu tive a oportunidade de ser levado em paralelos de camadas dimensionais. Só que esses paralelos têm um outro nome diferenciado. Esses paralelos, eles são conhecidos como Baves, Duptap. Então, esses seres que habitam esse paralelo de Baves são conhecidos como os Capaves. Os Concaracapaves são seres que têm uma habilidade dimensional e se encontram, por incrível que pareça, na 14ª dimensão de desenvolvimento. Porém, eles se extasiaram nesta parte. Para você entender, no final da Quarta Grande Guerra, passou-se os anos e foi criada as confederações. Quando criou-se as confederações, criou-se regras em toda a extensão da existência de múltiplos universos. E o nosso pai, o primeiro criador, a nossa mãe, a primeira criadora, determinou regras rígidas de punição imediata a determinadas civilizações, ou seja, a determinadas criações. Nós, eu e você, somos feitos de energia. Nós somos feitos de uma centelha preciosíssima, que do qual é parte do próprio universo Pai. Ou seja, é parte do primeiro Criador. E por isso, estes seres, que eu vou dizer que são Concari, os Concares são seres que tiraram aproveito de outros seres evoluídos que perderam
o equilíbrio interior, prestem atenção. E por terem perdido o equilíbrio interior, esses seres, os Concarii, eles começaram a drenar toda a energia desses seres, dos mais elevados. E nesse período, entre a Segunda, a Terceira e a última Quarta Grande Guerra, estes seres, os Concarii, eles foram sugando a energia, foram se tornando mais fortes. E quando Aká me contou que estes seres, eles causaram desequilíbrios emocionais entre aqueles que estavam em dimensões já elevadas, houve também o conflito interno de cada ser. E esse conflito interno que cada ser gerou para si, em uma cadeia emocional totalmente depravada, vamos dizer assim, segundo Aká, fez com que as expansões da evolução no ato da guerra se tornassem pausadas. E quando eu perguntei a Aká se ainda existe os Concarii, ele me disse que sim, e que eu poderia ir conhecê-los. No vídeo anterior, eu falei sobre o espaço que existe em um universo a outro universo. Eu dei até mesmo o exemplo da sala indo para o quarto, do quarto indo para o banheiro. Esses espaços que são infinitos, onde que se você segue em uma linha reta, você sempre vai voltar no mesmo lugar, por incrível que pareça, também dentro desses espaços, tem os espaços que se chamam Bhavis. Por isso que se chamam Concaricabhavis, Duptap. Ali é onde se drena energias que estejam enfraquecidas. Quando você acorda pela manhã, segundo o que a Aká me disse, e você percebe dentro de você um desânimo, e isso não se dá somente por um momento de um dia, mas se torna semanas, se torna meses, e você não entende o que está acontecendo e até mesmo acredita que esteja entrando em uma depressão. Esses seres, os Concarii, eles encontraram você e começaram a drenar a sua energia. A nossa centelha de vida é que expande a nossa força para o dia a dia. Essa centelha, que se chama universo interior, e a segunda centelha, que se chama Mãe Natureza, ela deu habilidade a mim, a você que me ouve, habilidade de ser superior, ainda que você próprio reconheça que não seja, mas ela deu a habilidade de você dar ordens para a água, para a terra, para o ar, para o fogo, para a vida vegetal, para a vida animal. Eu disse em um vídeo que se você prestar atenção em um tornado, em um maremoto, em um terremoto, em um incêndio de grande escala,
você vai ver que você é insignificante perante a fúria dos elementos da mãe natureza. Você não tem força para combatê-los. Mas essa centelha de vida do primeiro Criador e da primeira Criadora que está em você te deu total autoridade sobre os elementos. E os elementos, por terem vida própria, eles respeitam o seu comando de voz e cria-se uma força muito mais elevada dentro de você. Quando eu comecei a contar para quem quer ouvir tudo que eu presenciei, experienciei, experimentei, vi e ouvi em plena consciência e em pleno corpo físico, eu comecei dizendo que você deveria se conectar com o seu universo interior e se conectar com o seu universo exterior. Eu também disse a você que você deveria conversar com a água, com a terra, com o ar, com o fogo. Orientei a você a abraçar uma árvore. Orientei a você a cumprimentar um animal na rua, a ir no zoológico. Orientei a você reconhecer que você é muito mais do que você imaginava ser. E acredito que você se lembrou disso. Por que eu dei a vocês aquilo que Agnachete, Arnetoliel, Aká, Mereconoab, Zamaniel, Enki, Enlil, Inanna, Araptane, Gonterap e tantos outros que mais para frente irei dizer, tantos outros que habitam as estrelas me deu a conhecer e eu passei a vocês para que vocês pudessem dentro de vocês armazenar essa força que muitos julgaram já ter conhecimento, mas na verdade não tinha conhecimento algum porque não praticava. Quando a pessoa pratica, é sinal de que ela conhece. Então não existe a prática sem o conhecimento. Você há de concordar com isso. Agora que todos vocês estão cientes e conscientes e se sentindo livres, vocês, em uma fração de 70%, está livre da sucção de energia dos Concará. Esses Concará é uma liderança avançada dos Concari Cabaves. Os Concará, eles são a liderança neste submundo paralelo. Como você recebeu daqueles que me deram orientação, que são os nossos irmãos que habitam as estrelas, tudo isso que eu tenho falado até aqui e mencionei agora, quando você coloca em prática, como eu acredito que muitos de vocês já tenham feito isso, vocês começam a sentir uma força interna que é algo assim extraordinário. Então, esses inimigos dimensionais, eles não vão ter força para sugar aquilo que é superior a eles, conforme eu dei o exemplo da fúria da água, da terra, do ar, do fogo. Por que acontece isso? Quando você entra em meditação, você cria em você a sua força de energia. E essa energia, ainda que seja imperceptível a você, ela se expande de uma maneira totalmente extraordinária.
E quando ela se expande, ela sufoca os inimigos dimensionais. Seja eles na época dos Churupaques, que hoje já não mais existe, seja os reptilianos híbridos de Nibiru, que ficaram para trás por escolha própria e trabalham nas frequências dimensionais, seja os Concaricabaves do Ptap, seja os Eraptano Onkentai, ou qualquer outra raça, que não vou mencionar aqui, que esteja em paralelos, sugando energia, sugando o que muitos conhecem como frequência, esses seres se tornam insignificantes perante a sua conexão com a sua centelha interior, que é o seu eu, com a simplicidade que emana de você, que é o respeito que você tem e a admiração que você tem com as coisas da natureza, com os elementos da natureza, o respeito com a vida vegetal, o respeito com a criação animal. E isso cria em você uma autoridade suprema. Por isso que quando você está em conexão, você se torna e se sente uma pessoa melhor. Quando você está fora dessa conexão, o que acontece? Você começa a ser drenado. Você acorda de mau humor, você não vai bem no seu trabalho, entra semana e sai semana e você fica extasinado, você não consegue reagir às situações da vida, você vê as outras pessoas passar por você e você não conhece, não consegue reconhecer o sucesso da outra pessoa porque você sente os ciúmes, você sente a inveja. Aí o que acontece? Você se culpa. Porque a sua consciência, ela sabe e te mostra que você não é assim. Só que de uma hora para outra você começou a agir assim. E você não entende o porquê que você quer desistir, você não entende o porquê que você não quer mais dar importância para a vida, você passa a não ouvir as pessoas e você começa a buscar força na bebida, você começa a buscar força fazendo uso de entorpecentes, você começa a querer criar felicidades na sua vida, se misturando com pessoas que aparentemente está feliz, mas não está. Você começa a procurar motivos para dizer às outras pessoas que está bem, sendo que você não está bem. E quando isso acontece, você priva as pessoas de te ajudar. No ano de 2014, eu estava em casa e a palavra de Akar, ela veio aos meus ouvidos. Ele falou comigo em audível voz. O meu corpo todo estremeceu de alto a baixo. Nesse momento, uma luz, ela me envolveu. Eu fui sugado de onde eu estava na minha casa para dentro da nave que estava orbitando o nosso corpo planetário. Quando eu cheguei dentro da nave, eu vi tanto Akar como Caniele, Derinione, Outemar, Biliknikar e todos os outros pertencentes à civilização de Akar. E para quem não sabe o que é Akar e quem é Akar
Akar, ele vem de uma civilização que eras atrás esteve na orientação e no preparo do Egito. Tanto que as areias que hoje existem em toda a extensão do Egito e todos os desertos que existem na face de Eleap, que é a terra, são de areias que não são desse mundo, que foram trazidas de outros corpos planetários em desenvolvimento para tampar tudo aquilo que eles esconderam e que será revelada à espécie humana em breve. Acredito eu que você já tenha ouvido ou querido saber de alguns documentários acerca do Egito. E os egiptólogos, eles falam que nem 1% do Egito foi descoberto. O Egito, no passado, ele é de uma mega infraestrutura e possuía maquinários tecnológicos tão avançadíssimos que, se criarem hoje um filme de ficção científica, não chegará nem aos pés da beleza do verdadeiro Egito. Toda a armadura que cobria as pirâmides foram totalmente removidas. Os maquinários de céu e terra foram removidos. Toda a verdadeira cidade, a cidade maravilhosa do Egito, está sobre as areias do Egito. Bom, isso você pode ouvir em um dos meus áudios. E quando se fala de Akar, nós falamos de um ser que tem a tipologia semelhante à nossa, porém com uma cabeça de lobo. Os seres que são conhecidos como os homocapenses e os reptilianos, que tiraram alguns governos do Egito para tomar o ciclo da linhagem de sangue puro, eles colocaram que a civilização de Akar seria aqueles que controlam a passagem do paraíso para a condenação, e deram ao nome de Akar como sendo Anubis. E isso não tem nada a ver, mas eles tentaram expressar aquele ser Anubis com a tipologia que na verdade é Akar. Akar, ele é muito, mas muito forte, mas muito forte mesmo. A sua civilização, gente, é extraordinária. Eu não vou falar dele aqui, porque vai levar tempo. Eu já tenho um vídeo gravado em relação a Akar. Então, naquele momento que eu estive ali com Akar no ano de 2014, Akar, ele me disse que me levaria nos paralelos de Bavis. E quando eu perguntei a ele o que era os paralelos de Bavis, ele disse que é um mundo sobreposto entre mundos de portais que dão acesso a uma civilização chamada Konkari, onde a liderança é os Konkari, e que eles eram responsáveis pelo desequilíbrio emocional das pessoas do nosso planeta. E ele me mostraria como são essas criaturas e me contaria tudo acerca deles. Quando eu falei em umas postagens no grupo, para você que já acompanha o grupo lá há um bom tempo, eu falei para você sobre como fechar os portais.
utilizando a terra, a água, o fogo, e colocar no recipiente a junção dos elementos e semear em pontos da sua casa, armazenar em um pequeno frasco desses de amostra de perfume, aqueles bem fininhos que não vai incomodar ninguém, deixar dentro do carro. E isso proporciona o fechamento dos portais. E em uma das minhas postagens eu havia dito a vocês que Acá, ele estava em Eleape, controlando os portais, auxiliando uma civilização avançadíssima a controlar o fluxo de abertura do Triângulo da Bermuda, do Triângulo do Dragão, de Larinename e de Onderak, que são outros portais que estão se abrindo simultaneamente, e outros pequenos portais que eu já mencionei a vocês, que ficam, né, ao redor do nosso campo de energia, que é o que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Só que eu não poderia ir neste mundo chamado Bavis na condição do meu corpo físico. Então o que foi feito? Acá me colocou dentro de uma esfera, dentro da sua nave, que por sinal é uma nave extraordinária, e vocês verão todos os detalhes no site, tá? Não fiquem ansiosos. E ali, dentro dessa esfera transparente, que parece ser feita de vidro, mas é um vidro inteligente, é um vidro flexível, ao mesmo tempo mostrava solidez, como também mostrava uma fragilidade. Quando ele criou o dispositivo e abriu aquilo na minha frente, essa esfera criou como se fosse uma bolinha de sabão, gigante. E eu atravessei por essa bola de sabão. Quando eu estava dentro dela, dessa bolha, eu tentei sair e ela se tornou sólida. E ali, encheu-se de um líquido de cor vermelha, só que não me sufocou, eu não me senti incomodado com aquilo, e eu dormi. Só que, sabe quando você dorme, você fecha os olhos e acorda, e você dormiu pra caramba? Pois então, eu tive essa sensação. E ali, quando eu fechei os meus olhos e abri, eu estava em Bavis. Acá, com autorização de Agnachet, Acá, com autorização do primeiro criador e da primeira criadora e dos seus reis, ele tirou o meu corpo de segundo plano de dentro de mim e me levou em Bavis. Só que ele foi na forma física, de carne e osso. E eu olhava para mim e eu me via todo transparente. Eu olhava para as palmas da minha mão e eu via que não tinha nada. Eu estava transparente mesmo. E ali, nesse mundo paralelo chamado Bavis, veio várias tipologias com Kari. Essas tipologias, elas vieram no seio da criação com esse tipo do qual vou mencionar a vocês agora. Os Konkari, Cabaves, eles têm, olhem para vocês verem, 15 centímetros de altura. 15 centímetros de altura. No lugar das pernas, eles têm tentáculos, semelhante a tentáculos de polvo. E a quantidade de tentáculos
se soma a 12 tentáculos. Acima dos tentáculos, você vê uma pequena silhueta. Você vê 5 braços minúsculos, bracinhos mesmo, pequenos, e eles possuem 2 rostos. O primeiro rosto é um rosto puxado para frente, como se fosse um bico. O segundo rosto é um rosto onde o olho fica na altura do queixo, o nariz é jogado para a esquerda e o olho no meio. Eles possuem cabelos como se fosse palha de aço. O fio de cabelo deles é muito grosso. E eles são feitos de cartilagem, pele, osso e sangue. São reais, são palpáveis. Só que a frequência de Bavis é uma frequência que não é receptiva a quem não esteja nem na primeira dimensão de desenvolvimento como nós. Qualquer pessoa que for julgada ali em Bavis, ela se torna pó. Ela é sugada simultaneamente. É como se você jogasse em meio a 1 milhão de piranhas e demorasse ali menos de um minuto para que toda aquela carne fosse consumida. É dessa forma que funciona em Bavis. E ali eu vi milhares de Concaricabaves do Ptap ao meu redor, ao redor de Akar. E quando eles olhavam para Akar, eles faziam reverência, e apesar de terem tentáculos, eles faziam reverência como se no lugar ali fosse pernas, eles ficassem de joelhos reverenciando a Akar. E à medida que Akar ia andando, eles iam espalhando para a esquerda e para a direita. E Akar me mostrou esse mundo escuro que no qual me foi permitido sentir a sensação, e a sensação é uma sensação de um frio, como se você ficasse nu dentro de uma piscina menos 5 graus. O frio é tão intenso, porém sem nenhuma corrente de ar, é só a sensação térmica mesmo, que é como se muitos alfinetes enfiassem em você e atravessassem o seu corpo a todo instante. E naquele momento, Akar permitiu que fosse feito uma demonstração de como é a sucção da energia. Akar, ele movimentou as suas mãos, e quando ele fez isso, ele mostrou para mim uma tela gigantesca que tem 20 metros de comprimento por 17 metros de altura. Essa tela, ela surgiu no ar, naquele espaço de Bavis. E ali eu vi pessoas que estavam transitando no plano astral, e você vai lembrar que eu falei a vocês que o plano astral é um campo muito perigoso, e esses seres, eles manipulavam todo o tempo, criavam mundos para recepcionar essas pessoas que iam em astral, e ali, aquele ser, ele se transformava na característica física do mentor que outrora aquela pessoa o conhecia por aparência e pelo seu nome. Quando isso foi feito, outras criaturas de Concari se fizeram na forma de planta
na forma de rochas, se fizeram na forma de pássaros, tudo isso na minha frente. E quando aquela pessoa que ia no astral estava ali naquele mundo criado, na mente interior daquela pessoa que saiu em astral, aquela pessoa, ao acariciar aquela ave, aquele pássaro, ou até mesmo abraçar o seu mentor acreditando ela que era bom, a energia dela era drenada, na minha frente. O corpo de segundo plano dela, que estava ali em astral, ele se partia em diversos corpos com a mesma característica física. E aqueles corpos iam entrando um a um, alimentando aquela rocha, alimentando aquele pássaro, alimentando aquele ser que se apresentou como mentor da pessoa. Quando isso passou, a Ká me permitiu ver o corpo de segundo plano dessa pessoa, que naquele momento para ela foi proporcionada um momento de beleza, um momento de força. Quando ela regressou à sua partícula, quando ela regressou à sua centelha de primeiro plano, passou-se os dias onde a Ká me mostrava de uma forma adiantada. Aquela pessoa ela se tornava invejosa, a pessoa se tornava cética, a pessoa se tornava crítica, a pessoa ela começava a julgar umas às outras, e para ela era o ápice do mundo. A consciência da pessoa mostrava para ela que ela estava errada, só que ela não reconhecia. E toda vez que ela se voltava ao seu mentor, que é esse que foi criado para que eu pudesse ter a demonstração, abria-se portais e da boca dos Concaricabaves saía uma minúscula língua, como se fosse uma linguiça bem fina, e se conectava na nuca dessa pessoa. Outro Concaricabaves, ele lançava sua minúscula língua, bem fina, no meio da testa dessa pessoa. E ao mesmo tempo que essa pessoa era drenada, a sua energia, o temperamento interno da pessoa se tornava impaciente. A pessoa ela se tornava mais invejosa, ela sentia muito mais ciúmes das outras pessoas, ela vivia em um mundo de fantasia, ela mentia para as pessoas, e isso fazia com que aquela pessoa acreditasse, porque para ela era proporcionada esse mal, e ela acreditava que ali ela era senhor e senhora de tudo. Quando a Ká me proporcionou isso, eu confesso que eu fiquei triste, porque são pessoas que eu nunca nem vi na vida e talvez nunca irei ver. Mas, se o primeiro criador e a primeira criadora me permitir um dia encontrar essa pessoa na rua, ou no shopping, ou dentro de um avião, ou até mesmo num posto de gasolina, ou até mesmo num hospital, e eu conhecer essa pessoa, eu vou dizer para ela o que acontece. Depois a centelha de vida dela vai mostrar para ela a verdade. Quando a Ká me trouxe de volta, ele me mostrou uma outra imagem. Só que essa mega infraestrutura holográfica, onde ele me mostrava o que estava acontecendo naquele momento, sumiu. E surgiu na minha frente uma pequena bola de luz opaca. E essa pequena bola de luz opaca, ela foi se expandindo, se expandindo, se expandindo,
e ela se tornou um pouco amarelada, um pouco esverdeada, e a Ká falou comigo assim: entra. E eu entrei naquela luz. Só que a Ká, ele não me acompanhou. E eu perguntei para ele: o senhor não vem comigo? Ele falou comigo assim: não, vá sozinho, porque você precisa experimentar isso. Eu entrei, e quando eu entrei, eu me vi cercado por milhares de Concaricabaves. E eles começavam a olhar para mim com aqueles dois rostos que eles têm, e eles começavam a drenar toda a minha energia do corpo de segundo plano. Lembra que eu falei para vocês que no ato da minha experiência, eu olhava para o meu corpo e eu via ele todo transparente? Ele começou a ficar muito mais transparente. Eu não tinha percepção mais dos meus dedos. Eu contava os dedos do polegar ao indicador, e ao mesmo tempo que ele se tornava visível, ele se tornava mais invisível ainda. E nesse período eu entrei em desespero. E quando isso aconteceu, os sentimentos que eu mencionei, que é inveja, que é agressividade, que é todas as outras desgraças que acontecem na vida de qualquer ser humano que esteja com esse tipo de frequência, vou determinar assim, frequência baixa, começa a sentir. Eu comecei a sentir preocupação, eu comecei a sentir uma emoção assim fora do comum. E quando eu olhei de novo, eu vi todos numa unidade de 340 seres semelhantes a Aká, me rodeando. E uma luz muito forte, muito envolvente, uma luz com calor que transmitia de forma assim que, poxa, para me expressar para vocês é uma emoção muito, mas muito grande. E quando essa luz me envolveu e eu recobrei a mim, eu estava dentro daquela bolha e aquele líquido vermelho que me envolvia, ele sumiu. Todo o meu corpo de primeiro plano, que é esse corpo físico que eu e você tem, ele absorveu todo aquele líquido vermelho. E aquela bolha, que era sólida como vidro, se tornou simples como uma bolha de sabão. Eu saí daquela bolha e ela desapareceu. E Aká e todos os que estavam ali na nave, eles vieram brilhando como reflexo do sol no espelho. E quando eles se aproximavam de mim, o brilho ia sumindo para que eu pudesse ver a sua face, para que eu pudesse ver a beleza de cada um. Ele colocou uma pulseira na minha mão e pediu para que eu colocasse a pulseira no meu punho. Quando eu peguei a pulseira, ela parecia gelatinosa. Mas quando eu encostei, ela se tornou sólida. E quando eu levei ela no meu pulso, ela se abriu e se anexou no meu pulso, essa pulseira. E eu perguntei a ele se era um presente que ele tinha me dado, e ele disse que não. Essa pulseira era para corrigir a minha vibração, para retomar a minha energia, para que aquele sentimento que flui daquilo que eu citei não permanecesse na minha centelha de vida, na minha centelha dada pelo primeiro Criador e pela primeira Criadora. Ali dentro da nave, ele me levou ao planeta Galamiak. Quando eu vi a Gnachete, eu corri e abracei ela, porque ainda o sentimento de medo e de preocupação ele fluía dentro de mim. Logo, a maravilhosa voz do primeiro Criador em audível voz e a maravilhosa voz da primeira Criadora, a nossa Mãe Natureza, ressoou em todo o planeta Galamiak.
E todos dobraram os joelhos e choraram. Tanto a voz feminina, fundida na voz feminina, na masculina, dando uma entoação de voz linda, suprema, dizia assim: gratos somos por mostrar àqueles que ainda são pequenos a verdade e como controlar aquilo que demos de presente. Gratos somos a todos os pilares que nós instituímos e gratos somos a toda mente que se torna coletiva em um desejo de ser e ter dias melhores. Quando a voz feminina e masculina se afastou do corpo planetário de Galamiak, eu ainda chorando ali com eles, e é um choro incontrolável, eu olhava para Agnachete, e quando a lágrima escorria do rosto dela, e de todos ali, inclusive de Akar também, e as lágrimas, ao escorrer, pingava no chão, se tornava pequenas pedras preciosas. Como se fossem pequenos diamantes em forma de gota. E quando todos ficaram de pé, o chão que estava à minha volta e à volta deles brilhava com o reflexo dos dois sóis. E eu escutava o vento cortar as árvores, sem ofendê-las, sem retirar uma única só folha. Eu via o vento soprar sobre os oceanos de Galamiak. Eu via o vento soprar sobre os arranha-céus de Galamiak. Eu via o vento, a terra que estava sobre os meus pés, toda a vida que estava ali, dizer em uma única voz: gratos somos por ouvir o nosso pai e por ouvir a nossa mãe. E quando passou toda essa harmonia e cada um recobrou os seus afazeres novamente, eu ali na presença de Agnachete, essa princesa linda, extraordinária, junto com toda a tipologia pertencente à civilização de Akar, que são seres fortes com cabeça de lobo e que são muito, mas muito, muito, muito lindos mesmo. Vocês terão a oportunidade tanto de vê-los lá no site, como também terão a oportunidade de vê-los pessoalmente. E isso não é promessa minha. Isso é promessa da Confederação Galáctica. E ali, pessoal, depois de tudo isso, em um único resumo, a Agnachete, ela falou comigo assim: meu amor, me desculpa por ter permitido você ir a Baves, mas quero que você compreenda no teu interior que foi necessário você ver, sentir e compreender como funciona. Como a Agnachete tem 3 metros de altura e eu tenho somente 1,73 m, as pernas dela, ela passou as suas mãos na minha cabeça, jamais. A Carla acariciou também a minha cabeça e ele disse: eu tenho que te levar embora. E eu me lembro que eu perguntei a Agnachete se ela viria. Ela disse que não, porque aquela não era a missão dela. Que me tirou de Eleap, ele se tornava responsável por me devolver de volta. E ali,
Após ficar ali num período, acredito eu, de umas 3 horas em Galamiak, eu voltei para a nave de Akar, junto com os seus, e dali elevamos aos céus, e eu vi ficar para trás toda aquela magnitude de Galamiak, todos os seus 4 anéis, todas as suas luas, todos os seus corpos planetários, e fui me afastando. Passamos pelo portal, atravessamos a constelação de Órion, chegamos na nossa base lunar. Viemos e orbitamos por um período, acredito eu, que seja em torno de 5 a 10 horas, porque essa foi a sensação que eu tive naquele momento. E ali, Akar, ele me disse que quando eu viesse orientar uma pessoa que estivesse em depressão, que estivesse triste, que acreditasse que não havia mais motivo para ela viver, ou para ela compreender algo ou alguma coisa, que eu pudesse ensinar a essa pessoa que o primeiro passo é a conexão interior pela centelha dada pelo primeiro Criador. Que era para essa pessoa atribuir ao universo que está à sua volta um bom dia, seguido de gratidão. Que quando essa pessoa deprimida, doente internamente dizendo, abraçasse uma árvore, olhasse para a água, sentisse a terra, a pessoa criasse ali aquela conexão. Foi daí que, através da Confederação Estelar, através da Confederação Galáctica, através das civilizações das quais passei e já mencionei até aqui, e muitas outras virão, porque são 1983 corpos planetários que conheci, entre eles voltei diversas vezes, então eu já não posso dar essa contagem, porque se eu fosse contar quantas vezes eu voltei a determinados corpos planetários, isso passaria de 2.000, 2.500 lugares. Mas que eu conheci mesmo foram 1983. E ali, a Kylie me dizia, ensine a raça humana, aquele que de boa vontade vai querer te ouvir, que necessário é a conexão interior, que necessário é a conexão exterior. É por isso que em todos os vídeos eu sempre falo, agradeça tudo que está à sua volta, abrace a televisão da sua casa, abrace a árvore que existe na sua rua, cumprimente um animal quando ele passar por você. Se um gato pular na sua casa e morder um pedaço do frango que você deixou para descongelar na parte de fora da sua casa ou até mesmo na pia da sua casa, não amaldiçoe esse gato. Não xingue a criação da mãe natureza. Certo? E isso vai te proporcionar uma energia tão grande, mas tão grande, que você não vai nem sequer compreender tudo isso. E essa energia, ela vai começar a fechar os minúsculos portais que são abertos frequentemente e que captam a energia do seu interior. A sua conexão fará com que isso não mais exista. E essa raça dos Concaricabáveis, do TAP, vai fazer com que tudo isso seja destruída. Essa civilização não terá nenhuma força sobre você. A sua energia não vai ser drenada. Você vai levantar melhor, vai deitar melhor, vai compreender as coisas da vida de uma maneira melhor.
Agradeça por tudo sempre ao primeiro Criador, que no qual conhecemos como o Universo. Agradeça tudo que está à sua volta, que é o Universo. Agradeça a Mãe Natureza, que é a primeira criadora. Agradeça aos seus elementos, a sua vida vegetal, valorize o seu eu interior, seja feliz. Seja quem você quer ser. Você quer ser um policial? Torne-se um. Você quer ser um médico? Torne-se um. Você quer ser bem-sucedido na vida? Seja bem-sucedido na vida. Você quer morar numa mansão? More em uma mansão. Você quer morar em uma cobertura triplex? More em uma cobertura triplex. Você quer ter um Fusca? Tenha um Fusca. Você quer ter um Porsche Panamera 4S Turbo? Tenha o Porsche Panamera 4S Turbo. Você quer uma chácara? Tenha a sua chácara. Você quer ter um sítio? Tenha o seu sítio. Você quer ter uma fazenda? Tenha a sua fazenda. Seja o que você quiser ser e saiba que somente a sua conexão, o seu despertar interior de uma consciência plena e pura vai te livrar de uma vez por todas dos concaricabaves do PTAP. Me despeço aqui de vocês. Acredito que vocês tenham compreendido isso. Agradeço a todos por estarem me acompanhando até aqui. Um beijo enorme no coração de cada um. Seja você homem, mulher, seja a sua sexualidade hétero ou homossexual. Gratidão e em breve estaremos mais juntos, mais conectados com as palestras que dou início a realizar. Até o próximo vídeo. Ótimas festas, ótimo carnaval e até mais.